Olá pessoal, eu sou o Rafael e esse é o 7º episódio da série A Caminho da Luz. No último episódio da série, falamos dos povos arianos da Europa, que foi um dos povos formados pelos espíritos vindos de Capela. Lembrando que os capelinos formaram 4 grandes povos, que foram os egípcios, os hindus, os povos arianos da Europa e o povo hebreu. Nesse episódio nós vamos falar sobre as almas que deram origem ao povo de Israel. Então venham comigo conhecer mais um pedaço da nossa história. Dos 4 povos que vieram de Capela, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e homogênea. Suas características praticamente não se alteraram, mesmo após as mutações que sofreram com o tempo. Examinando esse povo notável, vemos que grande era a sua certeza sobre a existência de Deus, mas muito grande também era o seu orgulho diante da visão que tinham das verdades da vida. Eles tinham plena consciência da superioridade de seus valores espirituais e nunca perderam a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia religiosa. Isso acabou mantendo o povo hebreu pouco acessível à comunhão junto às outras raças do planeta Terra. Mas também temos que reconhecer que o povo de Israel ensinou de todos os tempos a fraternidade junto de uma fé soberana. As lendas da Torre de Babel não representam apenas um mito nas páginas do Velho Testamento. O exílio na Terra não pesou tanto nas outras raças quanto na alma orgulhosa dos judeus, ainda inaptos e revoltados em um mundo que não os compreendia. Voltando um pouco no passado desse povo, vamos encontrar Moisés, que foi um grande legislador hebreu. Recebido nos braços da princesa Termutes, teve educação sobre os conhecimentos iniciáticos egípcios. Moisés, como mensageiro do Divino Mestre Jesus, leva o seu povo para a grande jornada em busca da Terra Prometida. Todos ficam maravilhados com sua capacidade mediúnica. Ele recebe dos emissários do Cristo, no Monte Sinai, os 10 sagrados mandamentos, que até hoje representa a base de toda a justiça do mundo. Antes de retornar à pátria espiritual, contemplando a visão da Terra Prometida, Moisés deixa suas tradições no Pentateuco como legado para as próximas gerações, dando início à mais elevada ciência religiosa de todos os tempos. Estudando a trajetória do povo israelita, vemos que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu. Somente os grandes mestres desse povo poderiam interpretar fielmente as escrituras. Nesses últimos tempos, muitos estudiosos tentaram penetrar nos seus segredos, tentando decifrar linha a linha das escrituras, mas até hoje não conseguiram compreender todo o significado e ensinamento que esses textos nos passam. Os livros dos profetas israelitas estão lotados de palavras enigmáticas e simbólicas, sendo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Apesar de todo esse fundo enigmático, é na verdade um poema de eternas claridades. Fazendo par com o Evangelho do Cristo, está o Velho Testamento, uma conexão perfeita que representam 2 etapas diferentes do progresso humano. Moisés, com a expressão rude da sua palavra primitiva, recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo a base do desenvolvimento moral do mundo. Mais tarde viria Jesus até a Terra para levar à humanidade o próximo passo evolutivo. O que mais se admira naquelas tribos nômades é a fortaleza espiritual que nutria sua fé mesmo nos momentos mais difíceis. Enquanto a civilização egípcia e os iniciados hindus criavam o politeísmo para satisfazer as necessidades da época, o povo de Israel acreditava somente na existência do Deus único. 40 anos no deserto representaram para aquele povo como um curso de consolidação da sua fé. Jesus seguiu todos os seus passos, auxiliando nos momentos mais delicados das suas vidas, e foi sob sua proteção que se organizaram os reinos de Israel e de Judá na Palestina. Todos os povos da terra devem aos judeus esse grande aprendizado, que é a revelação de um Deus único,
pai de todas as criaturas. O grande legislador dos hebreus trouxe a pedido de Jesus a simplificação dos ensinos iniciáticos para que todo o povo pudesse compreender. A missão de Moisés foi tornar acessível a todos as grandes lições que os outros iniciados ocultavam. No reino de Israel sucederam as tribos e os enviados do Cristo. Todos os seus caminhos no mundo estão cheios de vozes proféticas e consoladoras sobre aquele que viria ao mundo como Cordeiro de Deus. De tempos em tempos vão se renovando as profecias. Em cada templo se espera a palavra de ordem dos céus sobre aquele que seria o Salvador do mundo. Os sacerdotes e os doutores da lei discutem a respeito da chegada do Messias. Em sua vaidade orgulhosa, esperavam que viesse como um rei vitorioso para proclamar a superioridade de Israel sobre todos os povos. Agora, por que Jesus escolheu justamente o povo de Israel para estar encarnado na terra? Dos 4 povos que vieram de Capela, os judeus eram os mais necessitados, muito por causa da sua vaidade. Jesus, chegando ao mundo, não foi compreendido pelo povo judeu. Os sacerdotes estavam esperando a chegada do Senhor em um carro glorioso, acompanhado pela sua legião de anjos. Ele deveria humilhar todos os reis do mundo, dando a Israel o poder de direcionar todos os povos do planeta. Mas a realidade é que Jesus nasceu entre animais humildes na manjedoura. Apresentava como filho de um carpinteiro, protegia as prostitutas, visitava as casas suspeitas para de lá arrancar os seus auxiliares e seus seguidores. Seus companheiros prediletos eram os pescadores humildes e ignorantes. Longe dos templos, era frequentemente encontrado às margens do Tiberíades, onde pregava ao povo sobre a fraternidade, a sabedoria e a humildade. Os judeus, cheios de orgulho, não conseguiram compreender a ação de Jesus. Apesar de toda sua crença fervorosa e sincera, Israel não sabia que a salvação deve começar no íntimo de cada um. E assim como profetizado pelos seus emissários, o Cordeiro de Deus foi conduzido ao martírio da cruz. As organizações dos sacerdotes e doutores da lei sobreviveram no curso dos tempos. Após 2 milênios, eles ainda aguardam pela chegada de um outro Cristo. Um sopro de amargura recaiu naquele grupo de almas que conduziram Jesus ao Calvário. Israel continua a cultuar o Deus Todo-Poderoso dos seus profetas. Apesar de todas as perseguições e injustiças que sofreram em sua jornada, é um povo fraternal e de muita fé. Jesus acompanha sua marcha dolorosa através dos séculos de lutas expiatórias e regeneradoras. Novos conhecimentos virá do céu para o coração de seus patriarcas, e não levará muito tempo para que vejamos judeus compreendendo a real missão de Jesus na Terra. E aí, pessoal? Gostaram do 7º episódio da série? Esse livro foi publicado em 1939 e naquela época ainda não tinha se formado o Estado de Israel. Os capelinos que deram origem ao povo hebreu hoje não estão mais encarnados em Israel, assim como os arianos da Europa. Aqueles que não conseguiram retornar para o sistema de Capela hoje estão espalhados por todos os continentes do planeta. Dr. Bezerra de Menezes, que é um grande ícone do meio espírita, foi um dos capelinos que encarnou entre o povo hebreu. Dizem que ele foi o Zaqueu em uma de suas encarnações, mas foi aqui no Brasil, a futura pátria do Evangelho, que ele alcançou sua redenção. Mesmo tendo a possibilidade de agora encarnar em outros planetas, ele decide continuar trabalhando para a evolução espiritual do planeta Terra, principalmente do povo brasileiro. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse episódio, não esqueça também de dar o like e se inscrever no nosso canal. No próximo episódio da série, nós vamos falar do grande povo chinês, que quando os capelinos chegaram aqui, a China era a civilização mais avançada que existia no planeta. Então eu encontro vocês no próximo episódio. Tchau!